Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2022. Essa questão aqui ela é chatinha, cascuda. É uma questão de dinâmica, né? A forças resultantes, lei de Newton, para um movimento circular. Então vamos lá à leitura. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Então aí já começa para você imaginar esse desenho, né? Então seria algo mais ou menos assim. Ó. Então, para você imaginar essa ideia aqui, inclusive aqui eu já represento as forças, né? Tração nas duas cordas, peso do garoto. O garoto fica sobre uma tábua, né? E essa tábua ligada pelas duas cordas a uma barra horizontal. Então é um balanço comum desses de playground aí, né? Mas imaginar isso a partir do enunciado aqui não é simples. Então já começa aí as dificuldades. Continuando. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Vocês vão ver que essa informação aqui é importante, faz com que a questão se torne difícil ainda. Continuando a leitura. O ângulo máximo, as condições no qual o pai idealiza o balanço. Primeira condição. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Então aqui tem uma outra ideia que a gente tem que fazer, que é essa desse segundo desenho, né? Então a criança vai balançar, não que ela vá atingir esse 90 graus, mas essa altura com um ângulo de 90 graus é o que o pai utiliza para fazer as condições para o cálculo da tensão na corda, tá certo? Então nós temos aí essa ideia. Como aqui é um ângulo máximo, a gente considera que nessa altura máxima, a velocidade da criança no balanço é zero. Então ele teria a velocidade máxima aqui no ponto mais baixo da trajetória, né? Então aqui na altura máxima, velocidade zero, no ponto mais baixo, velocidade máxima. Outra condição. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Beleza? Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. A palavra uniforme aqui está meio errada, né? Então você pode falar que aproxima o movimento do balanço no movimento circular. Uniforme não é. Seria uniforme se porventura a velocidade tivesse módulo constante. Então isso aí não é uma aproximação boa, não. E também essa aproximação não tem nada a ver com a resolução. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, valor normal aí na superfície da Terra, né? A gente considera um arredondamento, e despreza forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura na corda escolhida? Bem, não é uma questão simples, é uma questão bem cascuda. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tentar calcular essa velocidade no ponto mais baixo. E aí, note que essa trajetória aproximada para um movimento circular, nós vamos ter o comprimento da corda como sendo o raio da trajetória. Então, note que são vários detalhezinhos, né? Que quem não está acostumado a fazer uma questão dessa vai tendo aí suas dificuldades. Então, vamos lá. Para o cálculo dessa velocidade, ele fala que não tem forças dissipativas. Quem realiza trabalho físico, né? A força que realiza trabalho é o peso, que é uma força conservativa. Então você pode falar que a energia mecânica no ponto mais alto, ponto A, é igual à energia mecânica no ponto B. Então nós temos conservação de energia mecânica. Se considerar o nível mais baixo como nível de referência, no ponto A velocidade zero, no ponto A nós só teremos energia potencial, o mgh. E no ponto B, que é o nível de referência, altura zero, nós só teríamos energia cinética. Então, nós temos energia potencial de A se transformando em energia cinética em B. Energia potencial mgh, energia cinética mvb ao quadrado sobre 2. Não precisa colocar a massa, que é 24 kg aqui, porque ela simplifica. O 2 passa multiplicando, tira a raiz quadrada da velocidade, e você tem que a velocidade no ponto B, raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes o raio. Gravidade eu tenho é 10, não vou substituir agora.
O raio eu não tenho. Outro detalhe interessante que vai dificultando mais a questão, mas vocês vão ver que não precisa desse raio. É uma solução meio geral, né? E aí nós vamos para a segunda parte, que é a aplicação da lei de Newton nesse movimento circular aqui. Lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como é um movimento circular, a resultante nesse ponto mais baixo, das forças aqui representadas, é uma resultante centrípeta, porque ela vai apontar para o centro da trajetória. Isso é igual, então, a massa vezes aceleração centrípeta. Massa, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, note que o raio que aparece aqui também aparece aqui. Substituindo, quem é a resultante? Como a resultante aponta para o centro da trajetória, a resultante centrípeta, nós temos duas vezes a tração, positivo, maior, né? Menos o peso, como sendo a resultante na direção vertical aqui. Duas vezes a tração, porque são duas cordas. Olha aí o detalhe. Se você esquece que são duas cordas, colocaria só tração menos peso. Massa vezes aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio. Substitui no lugar da velocidade raiz quadrada de duas vezes a gravidade vezes o raio. Como está ao quadrado, a raiz quadrada sai. Então, nós temos massa, a raiz quadrada saiu, duas vezes a gravidade vezes o raio, dividido pelo raio. Note que realmente o raio não precisa, ele é simplificado aí. E nós teríamos, então, que duas vezes a tração, porque são duas cordas, menos o peso, é igual a duas vezes a massa vezes a gravidade, que novamente é o peso. O peso vem para cá, fica 3 vezes o peso, né? De cá está negativo, passa para cá positivo. E nós temos que a tração vai ser 3 vezes o peso dividido por 2, 3 meios do peso. Aí a gente já faz aí a tração sendo 3 meios do peso, a massa 24 quilos, que é a segunda condição, gravidade 10, né? 240. 240 dividido por 2, 120. 120 vezes 3, 360. Oba! Letra C. Só que não. Eu estou falando que essa questão é cascuda, né? Ah, tem mais um detalhe aqui, ó. A gente esqueceu, às vezes, dançou. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então, eu tenho que colocar acima do 360, 25% a mais. 25% é 1/4. 360, 1/4 disso é 90. 360 mais 90, 450. A nossa resposta, então, vai ser a letra D. Uma forma de fazer essa conta, além dessa que eu citei, é você multiplicar por 1,25. 1 mantém o 360. Então, 1 vezes 360, 360. 0,25 é 1/4. Seria os 25%. Então, a nossa resposta, 450 newtons, letra D. Como eu disse, é uma questão cascuda. Para resolver uma questão dessa aí, você gasta um tempo grande, né? Tempo que poderia ser utilizado para demonstrar realmente que você tem compreensão dos conceitos físicos. Aqui tem muita conta, muita interpretação, não é uma questão que eu considero muito boa. Mas está aí a resolução. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários, pessoal. Bons estudos! Clica aí no sininho aí para acompanhar as nossas publicações. Um abraço!